Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade e vida pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o chefe da Seção de Assuntos Civis do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o capitão Vanclay France. Nascido em 13 de junho de 1967 em Itapetininga, o capitão Vanclay France é formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1992, quando foi designado aspirante a oficial. Vanclay France é casado com Lidiane Rafa France, com quem tem 3 filhos, Isabela, Gabriela e Nicolas. Depois de formado, trabalhou de 1992 a 1995 no 20º BPMM de Barueri, sendo transferido para Sorocaba em 1996, quando então exerceu atividades de policiamento preventivo ostensivo nas ruas de Sorocaba, sendo promovido a capitão em 2006. Foi então quando assumiu a 2ª Companhia de Policiamento em Sorocaba. Atualmente, exerce atividades de chefe da Seção de Assuntos Civis do 7º BPMI e coordena o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e o JBA, Jovens Brasileiros em Ação. Capitão Vanclay, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Capitão Vanclay, no programa Vida Pública nós sempre trazemos um pouco da história dos nossos entrevistados e depois falamos um pouco mais sobre a sua atuação. E claro, algo que é muito importante, esses 2 programas que eu citei agora há pouco, o PROERD e o JBA, em que o senhor vai poder falar muito a respeito deles. Gostaríamos que falasse aos nossos telespectadores como foi iniciar uma carreira na Polícia Militar. Foi vocação ou uma inspiração de família? Olha, podemos dizer as 2 coisas, né? Um pouco de vocação, um pouco da família também. Eu tenho vários familiares que também pertencem à corporação. Alguns oficiais, alguns praças. Então isso também ajudou bastante para que eu pudesse ingressar na carreira militar. E foi muito difícil esse processo, até a decisão e iniciar a carreira na Polícia Militar? Não foi tão difícil. Eu me recordo que quando eu prestei para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu também prestei outros concursos, né? Inclusive também passei no antigo concurso do INPS na época, né? E também para a ESA, Escola de Formação de Sargentos do Exército, na época também que passei. Então, logicamente, como a Academia de Polícia Militar do Barro Branco era aqui em São Paulo, bem próximo, a facilidade era grande, então eu acabei optando por ingressar na corporação e exercer as atividades. Para mim, acho que foi a melhor coisa que fiz. Gosto muito do que faço. Eu acho que desde o início nós temos que ter realmente alguma coisa, uma vocação para trabalhar, para servir a comunidade, para atuar. Participei de diversas ocorrências, né? Inclusive algumas ocorrências de perigo, né? De trocas de tiro que a gente chama. Então, quem está na Polícia Militar hoje é aquele que gosta realmente do que faz. Realmente é alguém que já está predestinado a exercer esse tipo de atividade, que é difícil, traz aí talvez alguns riscos, mas para quem gosta traz uma satisfação imensa. Capitão Vanclay, o senhor se formou numa década em que a Polícia Militar estava numa situação diferente da realidade que é hoje. Como era ser policial naquela ocasião e como é ser policial hoje? Olha, se a gente for analisar, a Polícia Militar mudou muito, né, de um período de 10, 15 anos para cá, né? Principalmente em termos de atividade voltada à comunidade, ou seja, a Polícia Militar investiu muito em polícia comunitária. Então, realmente, antes nós tínhamos algumas coisas que a própria polícia fazia e que talvez não era a forma adequada de agir, e com o passar do tempo nós fomos adquirindo experiências com algumas ocorrências graves que nós tivemos, né? O caso da favela naval, que trouxe assim mudanças enormes para a Polícia Militar.
né? A favela naval foi estopim para que a gente pudesse realmente traçar uma nova polícia. E foi aí que nós começamos realmente a investir um pouco mais em polícia comunitária, ou seja, a polícia voltada ao cidadão, a polícia voltada ao policiamento em bem servir a comunidade, estar mais próximo da comunidade, fazer amigos dentro da comunidade. Eu sempre falo isso, e a Polícia Militar vive esse momento hoje, né? Ou seja, muitas pessoas às vezes não se aproximam muito da Polícia Militar, mas sabem que se houver uma necessidade maior, vai ligar no 90, vai saber que a Polícia Militar estará lá para auxiliá-lo. Então isso é importante, essa relação entre a polícia e a comunidade melhorou muito desse período de 10, 15 anos para cá. Nós fomos procurar algumas mudanças até no exterior, né? No Japão nós temos o sistema Koban, que realmente traz a polícia mais envolvida com a comunidade. Então a Polícia Militar tem crescido e hoje eu acho que nós talvez não ainda estejamos no patamar que nós queríamos estar ainda, falta ainda alguma coisa, mas mudou-se muito. Nós não tínhamos procedimentos operacionais há 10, 15 anos atrás e hoje nós temos um guia, como que a gente fala de POP, né? Procedimento operacional padrão para alguns tipos de ocorrência. Então o policial militar ele sabe o que vai fazer. Se é uma ocorrência de roubo a banco, quais os procedimentos que devem ser adotados pelo policial militar que chega no local. Se é uma ocorrência de desinteligência, que a gente fala briga em geral, né? Alguma coisa, também o policial sabe o que tem que ser feito, porque nós temos hoje um guia, que é esse POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Esse procedimento operacional padrão, capitão, ele leva em consideração, basicamente, eu gostaria até que o senhor comentasse a respeito, basicamente a questão da preservação da sociedade, das pessoas que estão ali perto e também do próprio policial, para o resguardo do próprio policial militar? Sem dúvida alguma. Na verdade, primeiro a gente pensa na comunidade. Aliás, nós fizemos essa promessa quando nós saímos, quando nos formamos, né? Tanto da academia ou com a Escola Superior de Soldados também, nós prometemos. Então, é algo que nós damos a nossa vida pela vida do outro, né? Mas é lógico que quando nós estamos numa situação, numa atuação operacional, realmente nós devemos resguardar, tomar as providências necessárias para resguardar a vida das pessoas e a vida do próprio policial também. Isso é muito importante. Esta é a prioridade, né? Sempre se preocupar com a sociedade, com a comunidade de uma maneira geral. Portanto, todos os procedimentos são feitos a partir de que base, capitão? Existe uma análise, existe uma pesquisa? Como chegar a esses procedimentos? Existem grupos de estudo envolvendo policiais militares, envolvendo oficiais, praças, que acabam estudando caso a caso e chegam a uma situação, ou seja, deve ser dessa forma que nós devemos atuar. Até com experiências profissionais também de outros países, de outras polícias. É lógico que às vezes nós temos que adaptar a nossa realidade, né? Algumas técnicas operacionais provindas de outros países. Mas nós fazemos essa captação de ideias, né, com policiais e todo ano tem isso. Se tiver alguma coisa que não esteja dentro do parâmetro de atuação ou que possa ser mudado, os policiais mesmos têm essa liberdade de informar o comando para que isso possa ser analisado e, se realmente for necessário, possa haver mudanças no próprio procedimento operacional padrão nosso. Então, nós estamos em constante mudança, visando o quê? Visando o aperfeiçoamento dos serviços. Capitão, permita-me uma provocação. A Polícia Militar no Brasil, ela, de um modo geral, ela se espelha em alguma polícia modelo no exterior? Olha, muito se fala que nós copiamos um pouco da polícia norte-americana, certo? Mas eu acho que nós temos uma cara própria, né? A polícia militar brasileira, ela tem, lógico, a gente tem que respeitar as regiões, né? Cada região tem sua polícia, cada estado tem sua polícia militar, mas é sempre a mesma cara ali de atuação. Muitas das polícias que nós temos hoje no Brasil copiam também o que nós criamos aqui em São Paulo, entendeu? Nós somos referência até a nível nacional, né? Então é importante que nós continuemos dessa forma, tendo uma cara própria, não
querendo pegar experiências, eu acho que é importante, eu acho que nós devemos estudar experiências de polícias de outros países, isso é válido para o crescimento nosso, uma troca de informações, né? Olha, isso dá para ser usado, até nós vamos falar mais depois, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do JBA, mas nós tivemos o JCC, que é o Jovens Construindo Cidadania, que nós copiamos da polícia norte-americana. Então é um programa que veio lá dos Estados Unidos, não é da polícia, veio lá dos Estados Unidos, esse programa. Tá? Só que não poderia haver mudança nenhuma. Eles patentearam de certa forma que impediram que a gente pudesse colocar com a nossa cara. Então não foi possível isso. Então por isso que nós criamos o JBA. Nós aproveitamos algumas coisas interessantes dentro do JCC, o que era possível de ser aplicado no JCC, e criamos aí o JBA, que está dando um resultado muito bom. Aliás, essa é uma preocupação da Polícia Militar, e agora o capitão vai falar um pouquinho mais a respeito disso, que é a questão da preocupação da Polícia Militar com a questão da educação, com a questão de afastar os jovens, o adolescente das drogas, o combate à violência também, porque muitos podem dizer a Polícia Militar é truculenta. Não, ela se preocupa com a questão da prevenção. Tanto é que está lá no título. Policiamento preventivo ostensivo, né? Sempre presente, mas sempre fazendo a prevenção. Esse é o objetivo. Capitão, fale um pouquinho para o nosso telespectador o que é o ProERD. Olha, o ProERD ele foi criado visando justamente passar é um programa educacional, né? Visando instruir crianças na idade entre 9 e 12 anos, né? Que normalmente frequentavam a antiga quarta série, hoje o quinto ano, para que elas possam dizer não às drogas. Ou seja, o primeiro contato do policial com o aluno dentro da escola visando isso, visando orientar esses pequenos, essas crianças ainda, a dizerem não às drogas, a evitarem o contato com o traficante, a também passarem algumas, eles mesmos, né, depois de instruídos, passarem algumas orientações, multiplicarem orientações dentro da família. Isso é importante. Tem muitos pais que às vezes deixam de tomar, né, ingerir bebida alcoólica por conta do filho que está ali presente, que teve aula do ProERD e tal, e leva esses ensinamentos dentro da casa e acaba servindo isso de uma reeducação dentro da família. Então é muito importante que a Polícia Militar esteja atuando. Eu chamo isso, falo com todo mundo, que nós chamamos isso de prevenção pura. É a prevenção pura. Nós estamos lá orientando esses jovens, essas crianças, de uma certa forma que quando eles forem jovens, né, chegarem à fase adulta, possivelmente aqueles que serão bem instruídos não darão problemas para a gente lá no futuro, para a Polícia Militar, né? Então alguns instrutores, logicamente, né, nós temos poucos instrutores aqui em Sorocaba, mas procuram passar, porque essa não é a atividade principal da Polícia Militar. Como você bem disse, a atividade principal da Polícia Militar é o policiamento ostensivo preventivo, certo? Mas é lógico que dentro dessa prevenção nós podemos atuar com alguns programas. Então nós temos um efetivo até um pouco efetivo, mas desse pouco a gente consegue muito. Esses policiais abnegados que trabalham nesses programas educacionais nossos, tanto no ProERD quanto no JBA, têm conseguido passar as informações para todas as crianças, a instrução para todas as crianças, e muitos deles até hoje dizem não às drogas. É isso que é importante, ou seja, recentemente, na última sexta-feira, nós tivemos o primeiro encontro do ProERD. Então, todos os alunos que já fizeram o ProERD, hoje têm a idade de 16, 17, 18 anos, participaram desse evento, reencontrando os instrutores, né, tendo esse relacionamento novamente. Então, nós percebemos que ainda tem muitos jovens que gostaram do que tiveram lá atrás e até hoje, né, lembram com saudades dos instrutores do ProERD. E vale lembrar também que o ProERD hoje, já comentando mais especificamente a respeito do ProERD hoje, nós temos, além do ProERD de quinta série, de quinto ano, nós temos de sétimo ano também. Então é um reforço a mais que tem na escola. E o JBA logo em seguida entra já para os alunos do ensino médio. E aí que nós conseguimos também dar uma cartada muito boa, porque
através do JBA, Jovens Brasileiros em Ação, nós conseguimos atuar naquela fase mais crítica do adolescente, né, passando naquele momento em que ele... Fase mais complicada, né? Uma fase mais complicada, de revolta. Um desafio para os pais e até mesmo para o próprio jovem, né? Exatamente. Então a gente consegue resgatar alguns valores que foram perdidos, né? No próprio PUERJ também a gente comenta alguma coisa, mas no JBA nós somos mais enfáticos em resgatar alguns valores, né, de família, valores disciplinares, valores que nós tivemos lá atrás, né, quando nós tivemos aulas de USPB, Educação Moral e Cívica, que passava sobre isso, né? Nós cantávamos o hino nacional, né? Nós hasteávamos bandeira, né, com a mão no peito e tal. Então nós tínhamos isso daí, e hoje você pode perceber que isso daí foi um pouco que esquecido, certo? E aí, esquecendo desses valores, talvez nós podemos imaginar por que nós chegamos do jeito que está hoje, né? Os jovens do jeito que estão, revoltados, alguns se envolvendo com drogas, se envolvendo com outras coisas ruins, né? Então se embebedando e promovendo acidentes de trânsito. Então tudo isso daí, logicamente, foi por conta do esquecimento de alguns valores que são primordiais hoje para a gente viver. Como vocês fazem o acompanhamento, capitão, desses jovens adolescentes no programa JBA, já que é uma fase meio complicada? Olha, na verdade, esse programa é novo, né? Nós começamos em 2011, mas nós já estamos colhendo alguns frutos muito bons, né? Até porque no meu trabalho de pesquisa para o mestrado, eu acabei focando essa questão do jovem brasileiro em ação, né, desse programa, e eu consegui pesquisar alguns pais de alunos que fazem parte do JBA, diretores de escola que nós estamos aplicando o programa. Então, na verdade, é o seguinte, os policiais chegam na escola, são 7 escolas hoje, não temos condições para mais por enquanto. Nós temos 2 instrutores somente de JBA, que são especializados, ou seja, eles passaram por uma... como é que eu posso falar? Passaram por um aperfeiçoamento, né, para falar sobre o JBA, para falar sobre Jovens Brasileiros em Ação. Então eles vão para as escolas, conseguem captar a liderança na escola, ou seja, eles se apresentam na escola, falam como que é o programa e veem quem quer participar. Normalmente de 10 a 15 alunos se interessam. E a gente procura a liderança positiva, mas de repente se destacar uma liderança negativa, a gente procura também trazer junto com a gente. Então isso daí tem trazido, assim, é muito importante. Por quê? Porque eles mesmos vão tentar verificar os problemas da escola e da comunidade em que eles residem, tá? Identificar problemas. Então o policial militar não vai só instruí-los, vai fazer com que eles próprios, né, com suas próprias mãos, com suas próprias cabeças, pensem, né, ou identifiquem problemas e procurem soluções para os seus problemas. Eu cito um exemplo de uma escola que deu muito certo, está dando muito certo o programa, que é na escola Cirilo Freire, ali na Avenida Visconde do Rio Branco. E lá, se vocês se lembrarem, lá o muro era totalmente pichado. Então esse foi um dos problemas que foram identificados. O policial chegou e falou, olha, identifiquem os problemas que vocês têm na escola. Então, logicamente, veio uma lista de 50 problemas que eles identificaram na escola e no arredor, né, da escola. Agora vejam o que vocês podem fazer para melhorar essa situação. Então eles chegaram à conclusão de que o muro que estava pichado, eles próprios, alunos, poderiam ajudar. Então, logicamente que a escola forneceu a tinta e tal, aquele negócio todo, fizeram um trabalho artístico, não sei se vocês viram lá, tem até um trabalho com azulejos no muro lá, e tem a patrulha dos alunos do JBA. Eles fazem patrulha todos os dias. Né? Se tiver algum muro pichado, imediatamente essa patrulha vai, pega, lá tem um local onde eles guardam a tinta lá e vão e pintam lá para que não deixe pichado. Né? Aquela famosa teoria das janelas quebradas. Exatamente. Né?
Então, se você deixar aquilo ali, vai piorando piorando a situação. Senão você melhora o ambiente. Então, eles trabalharam muito em cima disso. Então, tem trazido um resultado assim fantástico, né? Os alunos acabam, eles mesmos, estudando alguns tópicos, alguns temas, né? Às vezes é o mês do trânsito, por exemplo. Então, eles montam uma palestra sobre trânsito, passa pelo crivo dos policiais, olha, está autorizado, vocês vão desenvolver essas palestras junto à escola e junto às escolas também vizinhas. Então eles trabalham isso, então a gente chama isso de protagonismo juvenil. São protagonismo juvenil e agentes multiplicadores de toda essa ação, não é verdade? Só fazer uma correção aqui, na verdade eu não quis dizer que era uma fase complicada, é uma fase difícil, porque é quando o jovem está se descobrindo adulto. Exatamente. E quando está deixando de ser criança, né? Exatamente. Então os psicólogos falam, pô, esse apresentador que fala essas coisas aí que a fase é complicada, não é bem complicada assim não. Exato. É verdade. Capitão, o JBA, ele está sendo aplicado somente aqui em Sorocaba ou em outras cidades brasileiras e do estado de São Paulo? Olha, como projeto piloto no interior, né? E logicamente São Paulo também nós estamos tendo alguns batalhões que estão aplicando. Mas nós estivemos em São Paulo na nossa diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e perceberam que aqui em Sorocaba o programa está sendo aplicado 100%, ou seja, realmente nós estamos conseguindo resultados, que é isso que importa. Então nós nos tornamos referência. Tá? Ou seja, como programa piloto aqui em Sorocaba, nós nos tornamos referência para o estado todo, que realmente é algo que dá certo. Se vocês tiverem oportunidade de conversar com alguns jovens, eles se diferenciam, eles recebem uma camiseta preta depois que eles se formam. São 3 meses de formação, que os policiais vão resgatar aqueles valores que foram perdidos de família, disciplina, de civismo, né, que são muito importantes nessa fase. E depois disso, eles já formados, eles vão começar a desenvolver trabalhos na escola. E não fica, por exemplo, igual a gente faz uma certa diferença do ProERD. O ProERD, o policial vai e passa o curso para eles, certo? E depois ele deixa de atuar, vai atuar somente no ProERD para o 7º ano. Já no JBA, se ele iniciar no 1º ano do ensino médio, ele vai permanecer até o 3º ano do ensino médio com a equipe do JBA. Certo? Então, isso é importante, ou seja, o policial não vai perder. Uma vez por semana, o policial faz visita e verifica quais são as atividades. E é cobrado as atividades, tem um livro lá que eles têm, tem um mural do JBA nas escolas, eles têm que dar resposta, olha, nós fizemos isso, elaboramos essa palestra, ministramos essas palestras para os alunos da 8ª série, para os alunos da 6ª série e tal. Eles têm que dar resposta, têm que estar sempre em atividades visando a melhora da escola, visando a melhora do ambiente escolar e em consulta, como eu te falei, em consulta aos diretores da escola, a direção da escola, que está sendo aplicado o JBA, eles perceberam uma mudança comportamental enorme. Toda semana tem atividade cívica, toda semana eles hasteiam a bandeira, coordenado pelo grupo de JBA dentro da escola. Então eles são os nossos olhos da escola, são os militares dentro da escola. Né? Eles fazem lá o hasteamento da bandeira, cobram postura dos alunos. Né? Então isso é importante. Eu acho que nós estamos conseguindo resgatar. Isso é muito importante para que a gente possa, porque os jovens de hoje, esses jovens serão os nossos homens do futuro. Né? E a gente quer que mude um pouquinho, né? Para melhor. Não como está acontecendo agora, até por falta de estudo que nós já comentamos, que eu já comentei aqui, a gente vê famílias dilaceradas, né? Até por conta da droga, a droga destrói a família. Então a gente vê jovens perdidos ainda, alguns pais que deixaram de dar as orientações básicas aos seus filhos, pais que não proíbem, não sabem dizer não aos jovens. E isso está ficando cada vez mais vivo, né? E a gente começa a perceber que a sociedade acaba tomando um posicionamento diferenciado. O que vai ser do amanhã? Né? Se nós realmente não resgatarmos aqueles valores antigos aí que nós tínhamos, de valores familiares, valores de civismo, né? De respeito, é o que está faltando hoje. E se a gente conseguir internalizar isso novamente nos jovens, eles vão ser multiplicadores, como você falou. Eles vão sendo multiplicadores, vão passando para os demais alunos e há um interesse muito grande. E o que nós não tínhamos, agora a gente passou a ter, nós não tínhamos um retorno para eles, porque eles fazem esse tipo de atividade de forma voluntária. E agora nós conversamos, inclusive, com o secretário de Desenvolvimento
o senhor Geraldo, e ele propôs uma ajuda, né, com a gente, um convênio até com a Polícia Militar, no sentido de facilitar a busca ao primeiro emprego. Então, os alunos do JBA que estão participando do JBA, eles vão ter uma facilitação na busca do primeiro emprego. Por quê? Porque realmente são destaques. Eles são diferenciados, Fernando. Se você perceber a postura, o modo de falar, o modo de se posicionar, é diferenciado. Por quê? Porque eles, logicamente, vêm de base familiar, mas novamente eles estão sendo lapidados, ou seja, passados valores importantes que às vezes ficaram esquecidos. E, na verdade, capitão, a polícia trabalha na prevenção junto aos jovens. E o trabalho feito junto aos pais, como que é feito esse encaminhamento? Eu quero dizer assim, qual é o entendimento da polícia a partir do momento que ela capta esses resultados positivos que você se referiu e os encaminha e os leva para dentro do seio familiar? Olha, na verdade, o que eu pude pesquisar foram através dos pais dos alunos do JBA que participam. Então, eles destacaram algumas mudanças comportamentais dos filhos. Então, os filhos acabaram respeitando mais os pais, entendeu? Tendo uma disciplina diferenciada de como eram antes, ajudando um pouco mais nos afazeres domésticos, certo? Dando um pouquinho mais de valor à vida familiar. Então, isso foi mudado. Então, os pais sentiram isso. E a mesma coisa também nas escolas, né? Na direção da escola também perceberam essa mudança de comportamento. E melhora nas notas também. Isso também influenciou até nas notas. Isso é então, positivíssimo, tudo isso é importante. Agora, a gente precisa fazer um trabalho, talvez a sua pergunta seja como que a gente alcança os pais nesse sentido, porque não adianta somente os filhos receberem essas orientações e os pais permanecerem desorientados, né? Então, realmente, nós não temos um programa específico. Nós temos, sim, o ProERD para os pais, por exemplo. É verdade. Nós temos esse programa também, que é pouco procurado, nem temos muito cursos nesse sentido. Nós temos também o que a gente pode chamar que essas palestras de educação para a segurança também, que pode ajudar muito os pais também, porque nós temos assunto relacionado aos filhos, de como deve ser o comportamento dos pais perante os filhos, como ele deve identificar o filho que está usando algum tipo de droga, algumas orientações importantes. Mas é importante a participação da família junto ao jovem. É importante que os pais não deixem que os seus filhos sejam adotados por traficantes, por pessoas que querem fazer o mal. E é isso que a gente tenta evitar. Então a Polícia Militar não atua somente fazendo o trabalho de policiamento, que é importante, o trabalho de atuação ostensiva, prendendo criminosos dia a dia, como nós estamos prendendo todos os dias. Nós prendemos muitas pessoas. Mês a mês nós colocamos várias pessoas, infratores da lei, atrás das grades. Mas além disso, a polícia vai além disso. Ela tem que trabalhar realmente com esses programas que vêm trazendo resultados positivos. Não só a nível escolar, mas a nível também de município. Ou seja, Sorocaba acaba sendo destaque até nesse programa educacional, que não é muito conhecido, mas logo, logo se tornará conhecido, com certeza, pela forma de mudança de comportamento que está trazendo, e mudança de comportamento positiva que está trazendo dentro das escolas. E as escolas podem procurar a Polícia Militar de que forma, para conhecer um pouco mais sobre esses dois programas? Então, na verdade, o ProERD, nós conseguimos atender a todas as escolas do município de Sorocaba. Então, todas as escolas são atendidas durante o ano todo. Agora, o JBA, nós estamos com 7 escolas. Tá. Por enquanto. Nós vamos tentar chegar a 10 escolas, né, e vamos tentar ver se a gente consegue multiplicar, já que nós não temos ainda a quantidade de policiais para que a gente possa alcançar um número maior de escolas, mas os próprios alunos que fazem parte do JBA hoje, nós temos em torno de 80 alunos que participam do JBA. 80 alunos que são destaques em suas escolas, que realmente são formidáveis, porque eu conheço um a um. Então eles podem fazer isso por nós. Eles próprios podem também nos ajudar, acabando sendo os multiplicadores de tudo que eles aprenderam e passar para as outras escolas. Muito bem. Capitão, parabéns pelo trabalho que a Polícia Militar desenvolve junto aos jovens, importantíssimo trabalho.
Parabéns ao comando também por desenvolver esta ação. E agradeço já também a participação aqui no Vida Pública de hoje. Olha, eu que agradeço e nós temos que agradecer também, né, aos nossos comandantes, né, o atual comandante Coronel Suganuma, que está dando essa oportunidade para que os programas educacionais da polícia continuem da forma como está sendo aplicado. O 7º Batalhão tem sido referência no estado de São Paulo. Muito bem. O Vida Pública de hoje conversou com o chefe da Seção de Assuntos Civis do 7º BPMI, o capitão Vanclay France. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e agora também na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.